Olá, concurseiros, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula de administração financeira e orçamentária e hoje nós vamos tratar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, também chamada de LRF, na verdade ela corresponde à Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000. Esta lei, como o seu próprio preâmbulo estabelece, ela vai tratar de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal e da outras providências. Bom, a origem desta lei complementar 101, ela adveio de organismos internacionais, sobretudo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que recomendaram ao Brasil a adoção de uma lei que procurasse unificar as normas de responsabilidade fiscal e não somente isso, implantar no país um conceito até então um tanto quanto difuso, que era o conceito de responsabilidade fiscal. A verdade é que o Brasil, desde a sua independência, talvez até antes disso mesmo, sempre teve um histórico lamentável de gestão de finanças públicas. Desde a independência, o Brasil sempre esteve endividado e esse endividamento absolutamente descontrolado, o que gerou ao longo da nossa história diversos calotes, diversos percalços, crises econômicas geradas por causa das finanças públicas, malversação de dinheiro público, casos de corrupção e etc. Não preciso falar para vocês a respeito disso, você sabe disso, já você vê jornal todo santo dia, né? E a lei de responsabilidade fiscal, ela surge exatamente para fazer o papel que lhe foi delegado pela Constituição de 88, a Constituição lá no artigo 163, ela vai estabelecer uma série de normas que são normas gerais de matéria financeira, e essas normas gerais, elas têm por objetivo unificar o tratamento da matéria de direito financeiro em todo o país, procurando compensar essa divisão provocada pela federação. A princípio, as leis financeiras, a organização financeira de União, Estados e municípios é separada. Então é preciso que haja determinados padrões uniformizantes para que, apesar da separação, apesar da autonomia dos entes federativos, não existam ali distúrbios e problemas relativos à administração das finanças públicas. Outro propósito importante também da Lei de Responsabilidade Fiscal é combater mazelas no trato do dinheiro público. Problemas com eleições, por exemplo, que é um período extremamente perigoso para as finanças públicas, procura regular operações de crédito, primeiramente define o que são operações de crédito, define conceitos importantes como dívida fundada, dívida consolidada, dívida flutuante, enfim, esses elementos todos são importantes dentro desta ideia da responsabilidade fiscal. E a lei também, claro, vai detalhar o princípio da transparência, que é um princípio muito importante, mas que a gente vai comentar mais para frente. A lei é bem grande, ela tem uma quantidade muito grande de assuntos, então eu procurei separar aqui os assuntos que são mais importantes, aqueles que geram questões de provas, E o primeiro deles, sem dúvida alguma, é o conceito de despesa obrigatória de caráter continuado, ou DOC, A despesa obrigatória de caráter continuado, também chamada para os íntimos de DOC, ela vem a ser o conjunto das despesas correntes que são de conteúdo obrigatório. E ela está definida no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou mostrar esse artigo para você, porque é importante conhecer os detalhes, porque o diabo mora nos detalhes. As questões de provas justamente vão trabalhar nos detalhezinhos aí que envolvem esse conceito de despesa obrigatória de caráter continuado. Mas antes de falar disso, qual é a importância da definição desse conceito? Isso é importante porque a Lei de Responsabilidade Fiscal vem introduzir de uma maneira obrigatória para a União, Estados e municípios que eles tenham não só a contabilidade, mas também controlem esse elemento do DOC,
Um grande problema das finanças públicas é que o novo governante, o novo prefeito, o novo governador, o novo presidente do tribunal, ele quer fazer a sua gestão, mas ele quer ignorar aquilo que veio antes dele, tá? Então ele acha que a gestão dele vai ser a única que vai acontecer na história do município, na história do estado, etc. E ele ignora muitas vezes que existem despesas que já foram contratadas, despesas que são obrigatórias por imposição da Constituição, e muitas vezes então esse prefeito não se preocupa com essas despesas. Só que o fato é que essas despesas, ele gostando ou não, elas terão que ser pagas. E esses valores vão onerar os cofres públicos. De forma que, tanto no planejamento orçamentário, como na execução do orçamento, é preciso ter em mente que não é apenas os projetos daquele prefeito que importam, mas sim também as despesas obrigatórias de caráter continuado, que têm que ser contabilizadas, têm que estar sob controle e têm que ser, inclusive, restritas para evitar um endividamento excessivo das contas públicas, né? O artigo 17, ele traz para nós, então, a definição do que se entende por DOC. Tá? O DOC, a despesa obrigatória de caráter continuado, é definida assim. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente, tá? Então veja que não envolve aqui despesa de capital. Isso é a primeira grande pegadinha de provas, tá? Eles enfiam uma despesa de capital no meio da despesa corrente. Então vem dizer, por exemplo, que a amortização de empréstimos é despesa despesa obrigatória de caráter continuado. Não é, porque é despesa de capital, e despesa de capital não entra aqui nesse conceito, tá? Então, despesa com obras, despesa com operações de créditos, isso é despesa de capital. E aqui só entra o que for despesa corrente, tá? Despesa corrente é despesa de custeio, aquela despesa com pessoal ativo, com pessoal inativo, né? Aquelas despesas que são efetivamente de natureza corrente. Bom, a despesa corrente, ela vai ser obrigatória porque ela é derivada de lei, de medida provisória ou de ato administrativo normativo, tá? Então, por que ela é obrigatória? Ela é obrigatória porque ela é imposta por uma norma jurídica, tá? Ela é imposta por uma norma hipotética e abstrata. Imposta pela lei, imposta por uma norma jurídica. Por isso ela é obrigatória. Então, veja, é uma lei que já está em vigor. O novo prefeito, o novo presidente detesta essa lei, mas ele não pode fazer nada, porque essa lei ela vai ter que ser cumprida, porque é lei, né? Ela foi publicada, ela foi sancionada, ela foi promulgada, quer dizer, ela seguiu os procedimentos legais, ela gera direitos adquiridos para as pessoas, então não há o que fazer, né? Aquela despesa, ainda que o prefeito ache uma maldição, ele tem que pagar. Ele vai ter que ordenar o pagamento, ele vai ter que fazer a programação financeira prevendo aquilo, ele vai ter que fazer os seus atos, ele vai fazer decretos ordenando o pagamento daquilo, né? Porque a administração pública ela tem que ter continuidade nas suas ações, né? Esse é o sentido, portanto, de impor essa ideia aqui, né? E além de ser uma despesa corrente fixada por norma, é a que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Ou seja, a execução dessa despesa ela é mais que 2 anos, 2 exercícios, tá? Por isso ela é de caráter continuado. Olha, ela é de caráter continuado porque a sua execução vai por um período superior a 2 exercícios. Ela não é uma despesa de curto prazo, de curta execução. É uma despesa de longa execução. Por exemplo, despesa com pessoal, né? Então, você passou no concurso, você vai passar a receber vencimentos. Os teus vencimentos integram a DOC, despesa obrigatória de caráter continuado, né? Por quê? Porque todos os meses, ao longo de vários anos, até você se aposentar, essa despesa existirá. Então, o novo governante, ele tem que levar em conta que ele tem essas contas para pagar, né? E essas contas são despesa corrente
impostas por normas jurídicas, porque o salário do servidor é imposto por lei, ele é fixado por lei, então ele não tem a opção de não pagar, ele vai ter que cumprir, né? E a execução dela é de longo prazo. Então isso que é despesa obrigatória de caráter continuado, tá legal? Um detalhe importante que vive sendo colocado nas provas é que o aumento da despesa é considerado a prorrogação daquela criada por prazo determinado, ou seja, uma despesa que é criada por um prazo determinado, quando ela é prorrogada, ela se torna DOC também, tá? Ainda que ela tenha sido feita, por exemplo, uma despesa para execução de 6 meses, mas aí depois vem uma outra norma que a estende por um período maior, né? Então aí ela vai se integrar também como despesa obrigatória de caráter continuado, tá legal? Então essa seria uma primeira definição importante aqui que nós temos que considerar para a análise da lei de responsabilidade fiscal. Bom, essa despesa obrigatória de caráter continuado, ela é um detalhe importante porque é um dos itens que mais geram despesas. Ou seja, se você pegar a despesa do Estado, você vai ver que tem dois grandes grupos de despesas. Você tem despesa obrigatória de caráter continuado, que é essa DOC aqui, que vai envolver pessoal, vai envolver seguridade, vai envolver tudo isso daí. E você tem despesa cooperação de crédito. São essas duas despesas que elas são perigosas para as contas públicas, porque costumam onerar muito o Estado. O Estado, na verdade, ele precisa diminuir e controlar essas categorias para que sobre dinheiro para ele fazer investimentos, para ele fazer inversões financeiras, para ele fazer despesa de capital. Afinal de contas, o poder público ele é constituído pela população para fazer obra pública, para prestar novos serviços, para criar novas soluções para a população. E não para ficar se perdendo no pagamento de despesinha. Só que essas despesinhas somadas, elas comprometem as contas. Já chegou a acontecer situações várias vezes de chegar na hora de fazer uma obra pública, o prefeito não consegue fazer porque ele tem que pagar essas despesas todas. E dentro desse grupo em particular, tem um grupo de despesas obrigatórias de caráter continuado que é potencialmente explosivo para as contas públicas, que vem a ser o quê? A despesa com pessoal. Essa aqui pesa demais nas contas do governo, porque afinal de contas o Estado ele é um grande prestador de serviços e prestar serviços é uma coisa típica de pessoas. Ainda não se inventaram robôs, não se inventaram métodos telemáticos ou métodos automáticos que possam dispensar pessoas. Um posto de saúde precisa ter médico, precisa ter enfermeira, precisa ter funcionários, uma repartição pública precisa ter pessoal. Né? A polícia militar precisa ter efetivo, precisa ter soldados, ele precisa ter policiais, a polícia civil precisa ter investigadores, precisa ter delegado, não existe um Robocop ainda para substituir isso. E mesmo o Robocop do filme, ele era meio homem, meio máquina, né? Então, existe a necessidade, o Estado é um grande empregador, né? E isso em si não tem nada errado, né? O Estado é um grande empregador aqui, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todo lugar ele é um grande empregador. O problema é que no Brasil nós temos um excesso, muitas vezes, de empregos públicos, de cargos públicos, às vezes desnecessários, às vezes mal empregados na realização das consecuções do Estado. Então aí é necessário e impõe-se a necessidade de que haja um controle sobre essas despesas, para evitar que o Estado entre em bancarrota, né? Para evitar que ele gaste demais com isso, e chegue à situação de certos estados e municípios que acabam gastando mais do que a sua receita lhe permite, só com pessoal, e não tem dinheiro para fazer mais nada, né? Esse é o problema central aí, né? Bom, dois pontos fundamentais aqui é lembrar o seguinte: o que é despesa de pessoal e quais são os limites, tá? É isso que cai nas provas, certo? Então agora eu quero te mostrar aqui, primeiramente, o artigo 18, que vai estabelecer a definição de despesa de pessoal, ou seja, o que é despesa de pessoal, né? Então, para efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reforma e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades da Previdência. Tá? Então, a gente pode resumir aqui dizendo para vocês o seguinte, que despesa com pessoal vai ser o somatório, vai ser a soma dos pagamentos de natureza remuneratória, ou seja, aquilo que se paga para remunerar, para pagar para essas pessoas, e vem a ser ativos, inativos, e vai também englobar aqui nesse contexto os pensionistas. Então, engloba os ativos, os inativos e os pensionistas. Porque o Estado brasileiro, já por uma tradição antiga, né, que nós já herdamos já da colônia portuguesa, ele tem essa tradição. Quer dizer, o servidor, quando ele entra num cargo público, ele fica até morrer. E depois de morrer ainda, os seus pensionistas ainda continuam recebendo. Esse é um dos grandes argumentos que o Estado brasileiro usa para convencer as pessoas a trabalhar para ele. Né? Ganha-se um salário fixo ali, se o sujeito for um indivíduo honesto, dificilmente vai se enriquecer, mas pelo menos ele tem aquilo certo, ele tem uma estabilidade financeira até após a morte. Então essa é a ideia central, né? E nesse caso vai englobar remunerações, encargos sociais e também contribuições prestadas ao sistema de previdência. Então esse somatório de quê? De todas as verbas remuneratórias, de todas as espécies de agentes públicos. Então pode ser mandato eletivo, pode ser servidor concursado, ele pega todo mundo aí, né? E qual é a pegadinha aqui? Às vezes as provas trazem para vocês verbas que não têm natureza remuneratória, porque o que integra a despesa de pessoal é a natureza remuneratória, né? E essas verbas muitas vezes são jogados valores ali que têm natureza indenizatória, né? Na verdade, o conceito de despesa com pessoal embarca tudo. Ele embarca todo o contexto aqui. Não existe, a princípio, essa diferenciação. Mas a questão é que, às vezes, vêm questões colocando o candidato em dúvida em relação a isso. Os limites também são pontos importantes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela procura estabelecer que União, Estados e municípios estejam permanentemente cuidando para que essas despesas, o total dessas despesas com pessoal, não ultrapassem determinados limites da receita corrente líquida. Receita corrente líquida, a grosso modo, é o valor efetivamente recebido e que está efetivamente à disposição do ente federativo. Porque, às vezes, o valor recebido não é o que ele tem de fato disponível. Tá? Então, a receita corrente líquida, ela separa das receitas aquela parte que está disponível para a União, para os estados e para os municípios, certo? Então, isso é chamado de RCL. Sobre essa RCL, é aplicado um percentual que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. No caso da União, o total de despesa de pessoal é 50% no máximo, tá? Ultrapassado o limite de 50%, são tomadas providências para que a União seja forçada a reduzir essa despesa para ficar dentro do limite. No caso dos estados e do Distrito Federal, o limite é de 60%, levando em consideração que estados e Distrito Federal, eles têm grandes contingentes de servidores públicos, eles têm um contingente potencialmente maior do que o da União, porque eles têm a seu encargo toda a área de segurança, a área de saúde, em grande parte, e também a área de educação. Então, tem muito professor, por exemplo, que entra a remuneração dele dentro dessa despesa de pessoal. Então, aí o Estado ele tem um limite um pouquinho maior de 60%. Os municípios, por razões parecidas, eles também têm 60% de limite sobre a receita corrente líquida. Esses limites são estabelecidos também por órgão e poder, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai impor aqui no artigo 19, né, que o limite global é de 50% para a União, 60% para os estados e 60% para os municípios, ok?
Aí ele fala o que não está incluído aqui na RCL, né, na despesa de pessoal, né? Então não serão computadas as despesas de indenização por demissão de servidores empregados relativos à demissão voluntária e derivados da aplicação do disposto no inciso 2º do artigo 57, parágrafo 6º, decorrente de decisão judicial, com o pessoal do Distrito Federal, estados de Roraima e Amapá, né? Inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado com recursos provenientes da arrecadação de contribuições, compensação financeira e etc. Tá? E aí, no artigo 20, você tem o desdobramento desses limites. No caso da União, os 50% são desdobrados da seguinte maneira: 2,5% para o Legislativo, 6% para o Judiciário e 40,9% para o Executivo. Tá ok? Já para o Ministério Público da União, 0,6%. Na esfera estadual, 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público dos Estados. E na esfera municipal, 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. Não há Judiciário na esfera municipal e não há Ministério Público na esfera municipal. Por isso que nós só temos dois limites aqui, né? Então, esses seriam os limites de despesa com o pessoal, tá? Que as provas pedem, normalmente prova de AFO não pede números, mas nesse caso eles pedem os percentuais que são praticados, tá? Então, esse seria mais um ponto importante aí a ressaltar. Outro ponto importante é o chamado limite prudencial, tá? O limite prudencial, ele corresponde ao seguinte: quando chega a 95% do limite estabelecido, o limite prudencial veda atos que possam provocar aumento de despesas. Então, o que significa isso? Digamos assim, o limite da União é 50%, tá? Então, quando chegar a 95% deste total, ou seja, nós estamos quase no 50%, nós estamos lá no 47 e pouco, etc., toca esse limite prudencial aqui. Então, aí os gestores da União, eles estão monitorando isso daqui. Quando chega nesse limite prudencial, o Tribunal de Contas avisa: ó, pessoal, alerta vermelho aí, ó, tá quase transbordando o copo, tá quase chegando lá. Então, pé no freio aí nas despesas, vamos segurar os gastos, para a gente não ultrapassar os 50%. Veja que nesse caso, não ultrapassou ainda. Ele está, digamos assim, o carro está vendo ali na frente a parede, então ele vai começar a frear agora, né, para ele segurar o carro para não bater na parede. Então, essa é a ideia do limite prudencial, tá? O limite prudencial, ele é estabelecido no artigo 22 da lei. Eu vou mostrar aqui o comecinho desse artigo para você, para você verificar como é que funciona. Então, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20, que é os que nós analisamos agora, será realizada ao final de cada quadrimestre. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso, os seguintes atos. Todos esses atos que aparecem daqui para baixo, eles são atos que podem significar aumento de despesa com pessoal. Então, todo ato que implicar em aumento de despesa com pessoal, eles estarão vedados. Vão ser suspensos por um outro período, vão ser cancelados, enfim, não vai fazer mais nada para gastar. Então, segura, quer dizer, dá uma apertada no freio para segurar as despesas, né? Então, só alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui no inciso 2º a criação de novos cargos, empregos ou função, porque se vai criar cargo, vai ter que pagar. Se vai criar emprego, vai ter que pagar salário. Se vai criar função, vai ter que pagar comissão, vai ter que pagar vencimentos, etc. Então, não cria o cargo, porque não criando o cargo, não vai ter a despesa depois, né? Concessão de vantagem, aumento ou reajuste de remuneração a qualquer título, né? Salvo se esse aumento for derivado de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a previsão
a prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição. O inciso 10º do 37, ele fala do reajuste anual do vencimento dos servidores. Esse reajuste ele tem por objetivo recompor o vencimento dos servidores de acordo com a inflação ocorrida no período. Ele não chega a ser uma indexação de salários, mas o artigo 10, o inciso 10º, ele diz que a União deverá rever todos os anos, através de lei, os vencimentos dos servidores de forma a evitar a defasagem desses vencimentos. Porque com o passar do tempo e com a inflação, o vencimento que é fixado por lei, ele vai perdendo o seu poder de compra. Então esse elemento aqui, ele é automático, ele não está incluído no limite prudencial, né? Então ele poderá ser concedido também, né? Apesar do inciso 1º ele ter uma redação que parece que ele diz que não poderia fazer, né? Mas é o contrário, na verdade as exceções aqui seria sentença judicial, determinação legal ou contratual, é uma lei que já autorizou os aumentos dos salários, ou ainda aquele revisão anual determinada pela Constituição. E os outros elementos aqui também entram, por exemplo, inciso 5º, contratação de hora extra, né? Que só vai ser ressalvada por aquela hipótese ali da convocação do Congresso, quando o Congresso é convocado extraordinariamente, no caso do artigo 57. Então, nesse caso ali, a remuneração do trabalho dos congressistas é ressalvada, mas fora isso, né, servidor público como eu, por exemplo, querer trabalhar e ganhar hora extra, está cortado, não pode mais porque não vai pagar. Então o cara não trabalha, mas ele também não recebe, né? E o limite prudencial serve então para isso, tá? E caso essa despesa ultrapasse os limites previstos, né, que é o que diz o artigo 23, sem prejuízo das medidas previstas no 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Quer dizer, vai começar a demitir, vai começar a mandar embora. Começa pelos cargos comissionados, né? Começa pelo pessoal não permanente, depois passa para o pessoal que não fez estágio probatório ainda, que não tem um vínculo ainda, que fez concurso, mas que ainda está comentando, e daí passa, por último, para os cargos efetivos, que são aqueles que já estão efetivados no serviço público, né? Então aí começa a cortar pessoal, aí vai cortar cargo, né? Vai eliminar então aquela posição e, lógico, vai indenizar o servidor público, né? Então veja que são regras bastante rígidas. Se elas fossem de fato aplicadas, né? Infelizmente no Brasil nós vemos que não são aplicadas com tanto rigor, mas se elas fossem aplicadas nós evitaríamos uma série de problemas com as finanças públicas, né? Então esse foi o limite prudencial, que cai muito na prova, inclusive com esse nome, né? Limite prudencial. Normas de fim de mandato também, elas são importantes, né? Um problema tradicional da política brasileira é que nós temos eleições. Isso você perguntaria, não, mas é um problema ou é uma solução? É uma solução, mas ele também gera um problema, né? Porque o prefeito, o governador, o presidente, para ele permanecer no poder e continuar os seus projetos, continuar a sua administração, ele precisa ganhar eleições. E ganhar eleição no Brasil não é barato, né? É uma coisa muito cara, precisa investir muito dinheiro. Então, muitas vezes, os políticos são tentados a usar a máquina pública para investir nas campanhas. E acabam fazendo, então, despesas que não são despesas que estão atentando para a necessidade da população ou para os programas de trabalho previstos no orçamento. Essas iniciativas de despesas acabam servindo para desviar esses recursos para a política eleitoral. Então, muitas vezes, por exemplo, o político dá um aumento de salários para os servidores às vésperas das eleições, visando ganhar a simpatia desses servidores e de seus familiares para votar nele. Então aí, para evitar que isso aconteça, em vários artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos encontrar normas de fim de mandato. As normas de fim de mandato estabelecem o seguinte: não pode, primeiro, aumentar despesas 180 dias antes do encerramento do exercício do mandato, né? Do presidente, do governador ou do prefeito, né? Então, nesse caso,
Está vedada esta possibilidade e o artigo 21, parágrafo único da nossa lei é que vai, olha, ele fala aqui no parágrafo único, né? É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Então aí, nesse caso, não é apenas o prefeito, o governador ou o presidente. É eles, mas também é o chefe do Ministério Público, também é o presidente do Senado, presidente da Câmara, né? Então esse indivíduo está terminando 180 dias antes do término do mandato, ele não pode fazer atos que impliquem em aumento de despesa com o pessoal, tá? Porque se ele fizer isso, dá a entender de que ele aumentando a remuneração dos servidores, ele espera que esses servidores votem nele, ou votem naquele sujeito que ele está indicando para sucedê-lo, né? Então essa seria a primeira determinação. A segunda é que não pode fazer aro no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. O que é uma aro, né? A aro é uma operação de antecipação, operação de crédito por antecipação de receitas orçamentárias. É tomar um empréstimo. O governo toma um empréstimo para cobrir deficiências momentâneas de caixa. Ou seja, o governo não tem grana para pagar as suas despesas agora, mas ele vai ter daqui a 2 meses, porque vai entrar a arrecadação. Então o que ele faz? Ele vai no sistema do Banco Central, que gerencia essas aros, e realiza uma aro, que é uma operação de antecipação de receitas orçamentárias. Então um banco que está vinculado a esse sistema empresta para a prefeitura gasta e depois ela devolve o dinheiro para o sistema através da receita que foi antecipada ou que foi paga, né? Quando o ente recebe aquela receita, ele devolve aquele valor. No último ano do chefe do executivo, do prefeito, por exemplo, ele não pode realizar aros, né? Porque senão ele toma um empréstimo e quem garante que ele não vai usar esse empréstimo na eleição? Ou vai começar a gastar valores, vai fingir que tem uma insuficiência de caixa para gastar na campanha, ou para ficar fazendo média com a população, né? Então evita-se que o prefeito tenha acesso a recursos na véspera do fim do seu mandato. Essa é outra observação. E não pode deixar despesa sem caixa para pagamento, né? Nos 2 quadrimestres anteriores ao final do mandato do chefe do poder ou órgão, né? Que é o que estabelece o artigo 42 da lei. Então, o artigo 42 diz o seguinte, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é vedado ao titular de poder ou órgão, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Então, o presidente do tribunal, por exemplo, né? 2 quadrimestres antes de terminar o mandato, ele assume uma despesa, mas não tem caixa para cobrir aquela despesa no mesmo ano. Ou ainda, essa despesa que ele está assumindo é um contrato que vai ser pago no ano que vem, quando já está o sucessor dele no cargo, né? Então, se ele está deixando essa despesa para o cidadão seguinte, ele tem que deixar a grana disponível para o cara poder pagar. Porque senão, o que acontece? O titular agora faz um monte de despesa, às vezes ele está puto porque ele está perdendo a eleição para o outro, ele tá louco da vida porque ele vai perder a eleição para o adversário dele, ele diz, então eu vou encher de despesa aqui no tribunal, para esse cara se ferrar, porque daí ele vai passar o mandato dele inteirinho pagando despesa que eu fiz. Então isso cansou de acontecer no Brasil, né? E acontece ainda, infelizmente, mesmo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que quem fizer, a diferença é que quem fizer isso agora está batendo de frente com a Lei de Responsabilidade Fiscal e pode ser sancionado, pode ser punido, né? Então essa seria mais uma regrinha de final de mandato, tá? Que esses pontos, esses 3 pontos, eles são muito importantes porque aparecem muito em provas, né? Por isso que eu estou ressaltando esses aspectos. Agora eu vou te mostrar uma questão que foi aplicada na prova
da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul para o cargo de contador, tá? E a banca Fundação Carlos Chagas. Essa prova é de 2016. Então vamos ver aqui o que diz, né? A despesa total de pessoal do Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, referente ao terceiro quadrimestre de 2015, cumpriu o limite estabelecido na Lei Complementar 101 de 2000. Então ele está falando aqui que é a despesa de pessoal do Poder Legislativo incluindo o Tribunal de Contas do Estado, que foi cumprido a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, de acordo com esta lei, considerando que no Estado não há Tribunal de Contas dos municípios, o limite estabelecido para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado, não poderá exceder em cada período de apuração o percentual máximo de, né? Então, qual é o percentual máximo para o Legislativo do Estado? O percentual máximo para o Legislativo do Estado é de 3%. Então, nós temos aqui a previsão da letra A, que fala de 2,5% aplicado sobre a receita corrente líquida. Isso daqui vale para a União, não para o Estado, né? 3% aplicado sobre as receitas tributárias arrecadadas? Não, porque esses 3%, esses 2% é sobre a receita corrente líquida e não sobre as receitas tributárias arrecadadas, porque tem receita tributária que é arrecadada para repassar para outro ente. Por exemplo, IPVA, o Estado arrecada, mas ele fica só com 50%. Então, o que entra na RCL é 50% do IPVA, não é o total. Ele está dizendo aqui que é sobre o total. E não é sobre o total, é sobre aquilo que o Estado efetivamente vai ficar. O dinheiro que ele tem, de fato, disponível para ele, né? Letra C afirma que é 2,5%, isso é o limite estabelecido para a União, e a União é sobre a RCL, não sobre as receitas orçamentárias. 3% sobre a receita corrente líquida, que é a resposta certa, e 6% sobre a receita corrente líquida, não, né? O 6% seria o limite do judiciário estadual, né? E não do legislativo. O legislativo é 3%, incluindo o respectivo Tribunal de Contas, que apesar de se chamar tribunal, ele é membro do legislativo. Tá legal? Letra D de dado é a resposta certa. E com isso eu vou me despedindo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.